Mais uma vez estamos aqui com vocês para mais um destaque do Cérebro Triuno. Sou Janine Lopes, psicóloga clínica, sócia fundadora e secretária da AME Pelotas, Rio Grande do Sul. Vou estar intermediando esta conversa sobre esse livro maravilhoso que é o Cérebro Triuno a serviço do espírito, sendo inicialmente um belo tratado de neuroanatomia com nossa Irvênia Prada, passando pela fisiologia transdimensional com o Dr. Décio e André Júnior e Dr. Sérgio Lopes fazendo a relação dos 3 andares do cérebro com as leis morais, que é o terceiro parte do Livro dos Espíritos. Então vamos lá para as perguntas. No primeiro bloco dessa mesa redonda, vimos a necessidade de livre trânsito nos 3 andares de nossa casa mental. Isso estaria relacionado à necessidade de vivenciarmos todas as leis morais, uma vez que elas se dispõem segundo esses 3 andares? Eu penso que sim, né? Porque se nós estamos num corpo físico, nós precisamos vivenciar a vida física, senão a gente não necessitaria reencarnar. Né? A gente está no corpo físico, é que a experiência física precisa ter a sua dimensão atendida nas necessidades que são inerentes à nossa experiência física. E para essa experiência, nós encontraremos nas leis morais um campo que é compatível àquilo que precisamos respeitar e atender na nossa vida material. E que está relacionado ao primeiro nível, o primeiro andar da nossa casa mental. A lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, são leis morais visivelmente mais materiais, vamos dizer, é o campo mais físico da lei natural, né? Então, que pede atenção e vivência para esta experiência ser vivida de maneira plena. Nesse primeiro nível está relacionada às atenções que nós temos que ter com a gente mesmo, né? A questão da sexualidade, a questão das nossas emoções, porque quando falamos em instintos, nós estamos falando nos remanescentes instintuais da nossa experiência animal, que se traduz no nosso campo humano como a experiência pulsional, né? As pulsões são as emoções básicas. Aquilo que nos move na vida física, né? Então, nesse primeiro nível estão as experiências ligadas ao prazer, aos sítios de recompensa cerebral, a nossa sobrevivência no mundo, a necessidade dos cuidados que nós temos que ter na nossa vida material e assim por diante. Então, esta dimensão não pode ser negligenciada. A pessoa que queira evoluir espiritualmente não pode deixar de lado e deixar que isso seja esquecido, né? Essa experiência precisa ser atendida. Em relação à sequência desse processo de vivência dos 3 níveis da casa mental, nós precisamos então considerar todas essas possibilidades, como no primeiro, que já vimos, nível, mas também o segundo e o terceiro nível, que desde o segundo nível, relacionado à nossa vida presente, às experiências de relacionamento, principalmente na nossa vida atual, se o primeiro nível ele está relacionado à nossa relação com a gente mesmo, no segundo nível nós vamos ter mais uma necessidade da nossa relação com as outras pessoas no mundo. Então, algumas leis que podemos ver logo a seguir, relacionadas mais intimamente a esse nível de ação. E o terceiro nível da casa mental estariam, então, aquelas experiências nossas mais estabelecidas no nosso projeto do vir a ser, né? Portanto, tendo a ver mais com o nosso futuro. O futuro que já está no presente. Não é um futuro para viver depois. É o futuro daquilo que a gente vai se tornando à medida que a gente experimenta dentro de nós. Da nossa transformação. Que são as relações nossas com os planos nobres da nossa área virgem, conforme Calderaro dizia, né? Que existem verdadeiros campos virgens dentro da nossa estrutura celular do terceiro andar
do castelo de 3 andares do cérebro, relacionados aos lobos frontais, a nossa área pré-frontal. Portanto, neste campo estão as nossas experiências, vamos dizer assim, mais sofisticadas, relacionadas à nossa subjetividade, relacionadas ao nosso campo de sensibilidade e, portanto, à vivência plena da espiritualidade, que chamamos de espiritualidade. Seriam as experiências relacionadas da nossa vida de relação com Deus. Então, se no primeiro plano temos a nossa relação conosco mesmo, no segundo, da casa mental, a nossa relação com os outros no mundo, no terceiro temos a nossa relação com Deus. Não o Deus fora, não o Deus aquele que está em cima das nuvens, não é o Deus antropomórfico, mas o Deus interno e que se amplia na noção de inteligência suprema, além de nós. Né? Então, estas 3 experiências, esses 3 níveis, essas 3 dimensões, os 3 andares da casa mental, da nossa casa psíquica, são efetivamente o trabalho, né, resumidamente, que a gente procurou explorar a partir dos conhecimentos que André Luiz nos traz no livro No Mundo Maior. E é interessante que no processo evolutivo, né, mesmo orgânico das diferentes espécies animais, a gente vai vendo que esses 3 blocos do cérebro, né, que correspondem a cada um dos andares da casa mental, primeiro vai se formando lá embaixo, né, esse primeiro, depois começa a se insinuar com mais evidência um segundo mais bem estruturado e um terceiro que vai também se insinuando. Então, essa vivência toda dos animais, se a gente comparar os 3 níveis, relativamente o primeiro nível nesses animais é muito mais desenvolvido que os outros 2, né? E à medida que o processo evoluindo vai avançando, parece que a gente já estabeleceu aquele lá, estabilizou, depois estabilizou o segundo nível e o terceiro nível vai indo. Tanto que, em biologia, quando se fala em processo evolutivo, até do cérebro, o próprio MacLean, que foi um dos autores que a gente citou no livro, né, ele diz assim que o primeiro bloco, correspondente ao tronco encefálico principalmente, ele já se estabilizou evolutivamente. Então, ele compara a medula espinal, por exemplo, com nas diferentes espécies animais. Então ele fala, olha, o modelo da medula, ele é o mesmo no ser humano desde os peixes. Cada bloco de espécies animais tem as suas características individuais, mas o modelo básico é o mesmo. Então, ele considera que a medula espinal, a primeira parte mais antiga do sistema nervoso central, já se estabilizou a partir dos peixes. Então, a nossa medula é pisciana, quer dizer, é um modelo de peixes. Quando chega no segundo nível, que já é o tronco encefálico, expandindo-se para o tálamo, ele diz que aí já aconteceram modificações extraordinárias, né, nesse nível. Mas que ele também já está estável. Por quê? Está estável a partir dos répteis, porque foi nos répteis que aconteceram uma porção de mudanças. Que eles chamam de cérebro reptiliano Tanto também, que a né? gente fala de cérebro reptiliano, né? Bom, mas o terceiro nível, que contempla já do tálamo para cima, particularmente o córtex cerebral, está totalmente instável. Então ele falou que esse processo de cerebralização, ele ainda está em andamento. Então o que sinaliza que uma espécie futura nós, ou o homem do futuro, vai ter modificações orgânicas no terceiro andar do seu cérebro. E a gente percebe também, com o que o Sérgio está falando, essa instabilidade moral. Né? Como a gente ainda tem os nossos comportamentos medulares, que são automáticos, né? Você pisar num prego e tirar o pé, né? Os reflexos medulares. O nosso comportamento reptiliano, que se presta também aos nossos instintos e à nossa capacidade de sobrevivência. Mas no terceiro andar, pensando nessa questão que a gente estava falando da caridade, na questão da inter-relação com as pessoas, uma inter-relação saudável, ainda é instável. Sim. O que é compreensível, porque se a gente revisar, nós temos mais tempo estagiando nas espécies primitivas, como espírito em evolução, milênios. Nós temos muito mais tempo no animal do que no
E tem uma coisa muito importante, a gente estava falando da hierarquização, né? Quer dizer, que o instinto não vai embora, ele é apenas hierarquizado. Vai ficar hierarquizado. Eu lembro de uma fala que eu assisti numa palestra de uma grande oradora espírita chamada Irvine de Santos Prada. Ah, conheço. Que ela falava do São Jorge matando o dragão. Quer dizer, o São Jorge, que é o ser angelical, dominando o réptil, o animal de sangue frio, que é o dragão. É uma metáfora. Uma metáfora linda, né? Porque é bem isso. Hoje nós estamos vivendo um momento de dominarmos os nossos instintos básicos. Não para eles serem instintos, porque eles estão lá e vão ficar, mas para eles servirem o nosso novo status moral, que é um status já indo para a questão do amor universal, do amor incondicional. É verdade. E chama a atenção que o sistema límbico ele seja uma decorrência anatômica, né, Irvênia, desse trabalho inicial de milênios das espécies primitivas, né? O que no homem significa o homem emocional, que está lá na instância do primeiro andar para o segundo, né? Essa passagem, temos o sistema límbico. O sistema límbico, que é a nossa vida emocional, é um animal indomado. Ele, de fato, ele é uma pulsão permanente de forças já constituídas. O conhecer a si mesmo precisa ter uma intimidade com esse nível, porque se a gente não conhece a nossa vida emocional, nós racionalizamos o resto da vida, ficamos achando conceitos e não nos conhecemos verdadeiramente. Mas quem fará esse trabalho é o homem consciente do presente, né? Que vai poder, através da sua corticalidade, inibir impulsos, controlar expressões, comandar as ações. Inspirado por um terceiro andar, esse sim me chama muito a atenção. Porque se o primeiro e o segundo é resultado dos nossos esforços e da nossa caminhada evolutiva, o terceiro a gente recebe de bandeja, parece, pela nossa herança divina, de campos virgens que nós ainda não desenvolvemos e, portanto, são instáveis, mas já são oferecidos para nós, né? Então é como se a gente tivesse uma herança divina dentro de nós. Mas ainda está em estágio potencial, né? Está esperando para a gente poder a nossa parte, adentrar aqui a nossa parte de fazer isso. Então é uma viagem fantástica essa, né? Porque à medida que a gente tem que se conhecer nas nossas pulsões, na nossa emoção, nós também temos chamaríamos um inconsciente espiritual. Tem uma parte do nosso inconsciente evoluído, do nosso ser, que ele está desconhecido para nós e que nós precisamos entrar nele também. É interessante isso. A gente, quando fala em inconsciente, a gente imagina apenas o inconsciente freudiano, o inconsciente dinâmico. Não, nós temos um inconsciente espiritual, de potenciais não utilizados, que nós desconhecemos. Sérgio, você está falando nisso, eu estou me lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala da fé, tem um trecho que diz assim: fé é a sensação inata no ser humano da sua destinação futura. E mais, é a consciência ou a inconsciência que ele tem, ele sabe que ele tem faculdades ainda em potencial que lhe foram dadas pelo Criador e que ele vai precisar desenvolver pela sua vontade ativa. Olha, esse trecho do Evangelho eu acho assim de uma sabedoria, porque assim, fé não é assim, você acreditar. Quando eu caí lá em Portugal, né, que o Décio estava comigo, eu falei, eu tenho fé que o Dr. Bezerra vai me ajudar. Quer dizer, eu desejo que o Dr. Bezerra me ajude, mas isso não é fé. Porque o verdadeiro sentido de fé é aquele sentimento inato da sua destinação futura e da consciência, pode ser subliminar, das faculdades que você tem ainda em potencial e que vai desenvolver pela sua vontade ativa. É isso que você está falando, Sérgio, né? Que a gente não sabe conscientemente que tem uma porção de coisas, mas que já vai poder desenvolver. É que Jesus dizia, sois deuses e não sabeis, né? A senhora falar da fé, eu acho que não é discordante, ao contrário, mas eu penso na fé como algo de que eu não questiono. É uma coisa que eu tenho certeza. Sim. E eu tenho certeza não porque alguém me contou, não porque Porque é inato, porque né? eu criei isso, eu construí isso dentro de mim.
E aí você falou dos 3 andares, né? Você falou da relação comigo mesmo, com o passado. Eu costumo, quando a gente vai abrir os estudos de ciência e espiritualidade na universidade, a primeira aula é sobre a diferença entre religião, fé e espiritualidade. Sim. E eu costumo resumir dizendo que a religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo e a espiritualidade sou eu com Deus. Que é mais ou menos o mesmo paralelo que você traçou ali. Então você percebe que a gente está trabalhando esses 3 níveis o tempo inteiro, o nosso cérebro está se instrumentalizando para esses 3 níveis, né? Parece que tudo no final, o número mágico é 3, né? Parece que E grosseiramente falando, então, fé seria Ervênia ter pensado, o Dr. Bezerra está aqui. Seria sem pensar, sentir a presença. Ou eu não tenho dúvidas de que o que está acontecendo comigo vai me trazer algum resultado, vai fazer alguma coisa... Eu acho que esse uma certeza do Evangelho é muito claro, porque ele fala, é o sentimento inato no ser da sua destinação futura, né? Você sabe que... tá lá. Ele vai estar ali, não é um desejo. O que eu acho curioso nisso é assim... é que isso fecha perfeitamente com o pensamento que vocês estão trazendo. Mas isso não pode ser confundido com um atalho para negar o fato. Né? Se eu caio numa escada e quebro uma perna, tem dor, tem angústia, tem medo. Logo, tem medo, tem tantas emoções que não podem ser negadas. Porque se a pessoa nega isso aí, ela entra numa angústia, num sofrimento do desconhecido e procura se apegar no que chama de fé. Isso é uma fé de perna quebrada, né? Porque, na verdade, é uma vivência que precisa incluir a experiência. É verdade. E cabe nessa experiência esta certeza de que, apesar de toda a dor, apesar de toda a angústia, de todo o medo, algo me acompanha, algo eu tenho além disso. Por isso que eu falo que a fé é altamente democrática, porque ninguém pode te impor, você tem que construir. É verdade. E existem aquelas considerações que são inatas, como a doutora Ivene está falando, e que muita gente nega. Sim. Então, quando eu falo que eu não acredito em Deus, quando eu falo que eu não acredito em nada, quer dizer, dentro do meu ponto de vista, obviamente, eu posso estar declarando ou negando alguma coisa que eu não tenho como evitar. E é o que você está falando. Por exemplo, eu estou passando por um episódio difícil, eu estou passando por uma dor, eu sofri um acidente, eu não posso ignorar o medo, eu não posso ignorar, porque é o seu cérebro reptiliano agindo para que você se preserve, para que você se defenda, não é? Sim. Então, eu acho que talvez essa seja uma dificuldade da gente prática, não teórica. Prática, sim, né? Porque a gente entende, mas na hora que está acontecendo, vira um turbilhão de coisas em que você duvida da tua fé, você duvida com certeza, porque a gente está falando da dor física. Mas se nós falarmos da dor psíquica, né? Das experiências, por exemplo, experiências com a depressão, com o pânico, quando as emoções são tão intensas e tão intensamente somáticas, do seu ponto de vista da neurotransmissão cerebral, que não há possibilidade, naquele momento, de tu teres um espaço de tranquilidade e dizer, não, isso aqui vai passar. A pessoa que tem um quadro de pânico, que tem uma depressão, na hora, ela quase tem certeza que nunca vai passar. Você quer que o elevador abra a porta para sair. Ou seja, você fica encharcado por uma experiência tão primitiva e, às vezes, acho que é importante para quem está nos ouvindo agora aqui saber, nesses casos, muitas vezes, uma medicação é muito importante. Porque se está num nível tão primeiro andar, não há como. E você está encarnado, tem um corpo. Tua mente está atrelada àquele cérebro. Se o cérebro está te dando um sinal muito forte, bioquímico, não tem como você controlar isso apenas com a fé. Apenas com a fé. Você fica ludibriado pela função com física. Certeza. Porque nesse momento tu não tens um corpo, tu és o corpo. És o corpo, né? Então esta é uma experiência que somente será aproveitada na sequência.
Primeiro você domina a parte biológica, toma o remédio, equilibra o teu neurotransmissor, para depois abrir a janela. Para entrar em contato com você mesmo, ver o que está acontecendo na sua vida, que fatos são esses que podem ter contribuído para gerar esse fenômeno, que coisas que eu trago lá da minha história biográfica que podem estar comigo que eu não estou olhando para isso. E tem uma caminhada de vários andares aí. Né? É hora da gente perguntar, né? Quando eu passei por esses momentos, sempre eu perguntava que recado a vida quer me dar, né? Que recado eu preciso entender a respeito disso, né? Aí não dá para pedir para a pessoa que está numa crise de pânico que reze, ela não consegue. Não consegue. Não, ela já está rezando a 1000, mas só que não está adiantando nada, da forma como ela espera naquele momento. Só vai servir para deixar ela mais irritada. Mas vamos continuar. No livro O Cérebro Triuno, a serviço do espírito, fica bem claro que as leis morais mais ligadas à vivência orgânica, desempenho de funções de autopreservação e de perpetuação da espécie, acham-se relacionadas ao bloco mais profundo do cérebro, enquanto as leis morais de chamamento espiritual, propondo ideais de justiça, amor e caridade, requerem o trabalho do terceiro bloco do cérebro, exatamente dos lobos frontais. Qual a relação de tudo isso com o processo evolutivo do ser humano? Então, acho que a gente já está falando sobre esse ponto, né? É claro que quando a gente estuda o assunto dentro do cérebro triuno, a gente departamentaliza o tema, né? Vamos estudar mais intimamente, o cérebro inicial tem essas funções, né, primitivas, o cérebro, ou o andar superior do cérebro, vamos dizer assim, né, do encéfalo, os lobos frontais estão relacionados a essas características mais sofisticadas do processo evolutivo, e isso é verdade, isso está documentado, isso pode ser registrado por neuroimagem, isso pode ser atestado por vários exames que atestam isso, e é um conhecimento científico que já está consagrado. Mas, sob o ponto de vista do entendimento do que nos importa fazer agora, é entender isso de forma dinâmica. Quando eu estou orando, eu estou em contato com o cérebro primitivo também. E quando eu estou vivenciando uma experiência muito material, eu posso estar conectado com o meu ser espiritual mais elevado, né? Tudo vai depender da maneira como nós encontramos esse assunto dentro de nós. Porque esta caminhada é uma caminhada absolutamente individual, pessoal, né? Uma anedota para a gente poder brincar um pouco com o assunto, dizem que 2 padres resolveram mandar uma carta para Deus. Vamos usar padre, mas poderia ser um médium espírita. E aí mandou uma carta para Deus perguntando, ele vem assim, Deus, eu posso fumar? Para um, Deus respondeu que sim, e para outro respondeu que não. O que recebeu a resposta que não, se sentiu injustiçado. E perguntou para ele por que para ele sim, não, e o outro teria sido sim. Pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser qualquer outra coisa, é só uma metáfora, né? Representando a experiência humana mais crua daqui da nossa realidade comum. E aí ele então recebeu como resposta que tudo depende da forma como é feita a pergunta. Porque o primeiro perguntou assim, eu posso fumar enquanto eu rezo? E a resposta foi não, porque não combina. Se eu estou rezando, eu vou acender um cigarro? São situações incompatíveis. Só que o outro que recebeu o sim perguntou de um outro jeito. Eu posso rezar enquanto eu fumo? Sim, deve. Sim. Porque se já está fumando mesmo, fazer uma oração, a oração cai bem em qualquer momento. O primeiro está pedindo permissão para fumar, o outro está pedindo permissão para rezar. Então, dependendo, essa é uma metáfora, né? Uma brincadeira, obviamente, não estamos fazendo apologia ao cigarro, não é isso, mas para mostrar assim, dependendo de como eu lido com os meus conflitos, de como eu me relaciono com Deus, eu posso ter um sim ou um não na minha vida. Né? O cérebro primitivo, ou mais evoluído, ele não está em oposição. Vai dependendo de como eu lido com isso. Isso me faz lembrar de novo aquela ideia que a gente colocou inicialmente.
não é a ação, mas a motivação. A motivação. Então, às vezes eu posso ter a mesma ação com efeitos completamente diferentes, porque a motivação, o que moveu aquela ação, não é a mesma coisa. A mesma É coisa. que os espíritos dizem o que vale é a intenção, né? Sim, e é muito interessante para dizer isso, porque às vezes as pessoas fazem perguntas prontas nas palestras da gente, assim, o que acontece com uma pessoa que fez tal coisa? É uma Qual é o simplificação destino de alguém que cometeu tal ato? Uma Depende. coisa muito pontuada, né? Porque as experiências aparentemente são iguais, mas elas são absolutamente diferentes. Porque as vivências são individuais, existem potenciais evolutivos distintos e por isso que nós não temos Tanto como que prever. diante de uma mesma experiência, vivida ao mesmo momento, duas pessoas podem tirar lições completamente diferentes. Com certeza. Uma pode ficar traumatizada e aquilo atrapalhar a vida dela, e a outra pode tirar daquilo uma lição importante que a aperfeiçoe. Então, a forma como você recebe e a maneira como você digere o que está acontecendo. A gente vê muito isso na profissão, como médico, o paciente que tem uma doença grave e que se revolta e que perde a fé, né? É como se pudesse perder a fé, mas vai Sim. questionar. E a outra que tem um desdobramento daquela fé, um desdobramento positivo. Né? Eu tive um paciente que teve um câncer grave de esôfago e não tinha mais solução, era um paciente com um prognóstico de poucos meses e na hora da gente fazer uma cirurgia paliativa só para melhorar a condição dele, eu fui tentar conversar com ele para chamar alguém da família para acompanhá-lo. E ele falou que ele não tinha ninguém, porque ele tinha sido alcoólatra, tinha abandonado a esposa e a filha e que nunca mais tinha feito contato com eles. E ele deixou o alcoolismo, mas nunca mais teve contato com a família. Eu pedi para ele me dar o contato, consegui entrar em contato com a filha, a esposa tinha morrido, mas a filha era médica. E a filha, quando eu entrei em contato com ela, ela não quis nem saber dele, disse que não tinha pai. Só que na véspera da cirurgia ela resolveu aparecer lá e acabou ficando com ele. Ele foi operado e ela levou ele embora. E eu encontrei esse paciente depois de 5 anos. Olha, Ele ainda com as metástases, ele ainda com a doença grave. E eu fiquei assustado, perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou para mim que ele tinha conversado com o câncer dele, tinha feito um acordo, o câncer não mexia com ele não mexia com o câncer. Porque ele tinha jogado todas as oportunidades dele na vida no lixo e agora aquela doença tinha dado a chance dele ser pai, dele ser avô. olha que beleza. Então você vê, aquela doença que não deixava ele comer, que fez ele ser operado, que era para ter tirado a vida dele, a vida física dele em 3 a 4 meses, foi para ele, na visão dele, a grande bênção que ele recebeu, porque deu a oportunidade dele se resgatar com a filha e de conhecer o neto. Que história bonita, hein, Décio? Não é? E como é a mesma força, a mesma experiência que pode gerar experiências completamente diferentes. Acredito que nas sim, Décio. pessoas. Às vezes uma doença física pode ser um alívio para um estado mental. Porque dependendo de como a pessoa está vivendo ou não vivendo, uma doença, ela aterra, ela encarna o indivíduo. Naquele momento ele entra na experiência física e algumas experiências emocionais adormecidas ou não experimentadas passam a ter chance. Como, por exemplo, essa do valor das pessoas. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida absolutamente distraídos e desligados do valor de cada coisa. Num automático esvaziante. É uma não-vida. E quando surge um fato material que nos sinaliza para a vida física, a gente encarna, simbolicamente falando, e entramos em contato com as nossas emoções. A vivência das emoções é frequentemente a experiência da vida. A pessoa entra em contato com o filho, chora, se sente culpado por não ter estado presente, mas ela está vivendo, está na encarnação. Você está falando de uma coisa extremamente contemporânea, né? Que é essa questão da tecnologia. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que estão em um ambiente com pessoas fisicamente presentes, que elas podem estar interagindo, conversando,
e elas ficam absortas no celular, Sim. ou estão em um outro momento, ou estão fazendo uma coisa que não traz absolutamente nada, né? Eu tenho 3 filhos, eles chamam de joguinho, esse joguinho é suga-vida. Suga a vida. Ele entra num jogo de videogame em que aquele jogo amarra ele naquilo, ele não pensa em nada, ele não está vivendo, é o que você falou. Ele sequestra a tua existência. Ele sequestra a tua existência, você não está vivendo a vida, você não está experimentando nada, você está num estado de animação suspensa, né? A gente tem uma vida tão curta, a gente acha que a vida é longa até os 18 anos, depois ela vai passando tão rápido e a gente vai desperdiçando esses momentos. Tem um videozinho na internet que está rodando agora, em que eles reúnem 2 pessoas que se gostam muito e que se veem pouco. E aí eles começam a fazer o cálculo, pela frequência com que aquelas pessoas se encontram, quanto tempo elas têm para se ver antes uma delas morrerem. Então eles usam a expectativa de vida, você já assistiu? Impressionante. E aí as pessoas ficam chocadas. Não, eu só tenho mais 1 dia com você. Eu só tenho mais 3 dias com você. 3 meses. Né? De uma existência de ainda 20 anos. Então, a gente que tem que escolher o que a gente quer viver. Você vai jogar a tua vida fora num videogame ou você vai experimentar a vivência do lado daquela pessoa que te faz bem. Né? Fantástico. Eles calculam o tempo que a pessoa está trabalhando, está no WhatsApp, está todo o tempo que não está se relacionando. Aí realmente dura 1 dia, meses, dias, 1 ano. E aí a pessoa, mas como? Eu gosto tanto de ti, como assim? Eu vou ter 3 meses. Sim. Que coisa, né? Aí tem que reencarnar de novo numa outra vida para poder sem celular, sem né? celular. Mas vamos continuando. Na época de Freud, não se encontravam estruturas como essas que a gente está falando, não é? Como hoje, nem a psicologia, nem a neurociência, lembrando que Freud também não teve acesso aos conhecimentos revolucionários trazidos pela doutrina espírita. Se Freud tivesse tido a oportunidade desses conhecimentos, o que mudaria em sua contribuição como estudioso do inconsciente e criador da psicanálise? Eu acredito, é difícil analisar e fazer uma análise nesse sentido de qual seria a... Freud teve contato com a obra do Kardec, os fenômenos espirituais, mas ele não se ateve, ele não se ocupou disso. Eu percebo que Freud teve uma tarefa semelhante à do Kardec, só que num campo diferente. Naquele momento era necessário contextualizar a questão da sexualidade, a descoberta do inconsciente dinâmico, e acho que seria uma confusão muito grande para ele poder abordar a questão espiritual no meio disso. O discípulo dele, o Jung, acabou meio que tentando fazer um pouco disso, mas o trabalho que o Sigmund Freud fez foi de determinar alguns princípios de funcionamento da vida mental, emocional, né? E fez isso muito bem. Né? Eu acho que ele fez isso muito bem como um iniciador, vamos dizer, de um assunto. Né? Acho que trouxe uma contribuição fantástica, porque o que a gente pode pensar é assim, Kardec, quando codifica o Espiritismo, Freud é recém-nascido. Então não havia psicologia. A psicologia vai surgir bem depois. Então a linguagem, mesmo a nossa linguagem espírita, ela está muito carregada de conteúdos de justiça, de direito, de juízos. Com a psicologia a gente pega um outro caminho para entender esses mesmos fenômenos. Então, o trabalho de Sigmund Freud e da psicanálise de todos os autores ligados à psicologia moderna é muito grande no sentido de modificar a compreensão de fenômenos humanos. Isso é um estudo que é fantástico para que a gente, juntando essas duas expressões, a gente consiga ter novos entendimentos. Então, não acho que tenha sido tarefa do Freud revelar isso. Assim como não era tarefa do Kardec revelar a psicologia, cada um revelou o seu campo de estudo. O nosso papel é de juntar esses conhecimentos e fazer novas compreensões. O desafio é nosso. Eles fizeram a parte deles. Vamos ver se a gente faz a da gente agora, né? Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Você está falando uma coisa que eu já tinha pensado nisso, acho muito importante. Na época do Freud, ele falar de psique, ele foi perseguido, ele foi menosprezado, então nesse sentido, quando você faz o paralelo do trabalho do Freud com o Kardec, eu acho muito interessante. Porque o que ele fez, e hoje a gente vê o Freud como um materialista. Sim.
se ele, com o tom que ele deu, ele já foi tão combatido numa tarefa hercúlea, que era inserir a psique dentro da medicina, você imagina se ele entra com a questão espiritual. Ele ia ser ignorado. Com certeza. Então, existe um tom, uma dose, né? Sim. Todo remédio é um veneno dependendo da dose, né? Então, bem que você está falando, assim, eu acho que cada pioneiro, cada espírito encarregado de introduzir determinado conceito, determinada tecnologia dentro da nossa sociedade, ele vem com aquela dose certa para aquele momento, para aquela tarefa, né? E mesmo hoje, Décio, a gente lendo Freud, quando hoje eu retomo a leitura de Freud, eu descubro que ele abordou a vida espiritual com uma nomenclatura que ele achou a mais apropriada para poder ter esse acesso ao conhecimento, né? Porque quando ele situa o aparelho mental, ele cita as relações objetais, ele não está sequer preocupado em que parte do cérebro isso acontece. Então ele está falando da experiência em si, que nós entendemos que é a experiência espiritual. Isso era revolucionário. Isso é revolucionário. Embora ele dissesse, não, espírito é bobagem, muito bem. Eu simplesmente para dizer assim, não sou religioso, não deem bola para esse negócio, que eu não se ocupou. Acho até que teve uma certa preocupação de dizer claramente, não sou religioso, acho até tudo isso uma bobagem, porque aí tinha mais chance de ser aceito. Sim. Aliás, Kardec, ele fez alguma coisa parecida quando ele dizia lá no início que o espiritismo não era uma religião. Ele tinha essa preocupação também de não entrar pelo mesmo caminho desgastado da fé cega, da crença, da dependência imatura de seres que vão governar a nossa vida. Houve esta mesma preocupação. E a gente precisa entender os autores no contexto da sua época. Sim. Né? Hoje a gente pode pegar o cérebro triônico e dizer assim, não, tem um porão, olha lá está o Freud, ó, quando ele falava das emoções, fala sistema límbico, das nossas raivas, da nossa sexualidade reprimida. A gente tem que falar sobre esse assunto. Né? A gente tem que falar, porque senão a gente se transforma também em seres assexuados, falando de Jesus. Mas precisa ser assim? Não, nem deve, porque nós somos seres com todas essas pulsões. Então ele é bem-vindo para a nossa discussão. Agora, não podemos falar em espírito para termos um tom de seriedade? Não. Se nós não falarmos em espírito, num universo de possibilidades múltiplas e infinitas, o místico é aquele que não acredita. Porque se eu observar que nós temos multiversos e considerar de que apenas a biologia é capaz de gerar tudo isso, isso é misticismo. Não, e o contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto diferente. A gente tem bases para afirmar isso, que na época ele não tinha. Então é aquela história, o materialismo nos trouxe aqui. Né? E essa posição que nós nos encontramos hoje é que nos possibilita vislumbrar outras questões de uma maneira séria, de uma maneira mais segura. Né? Sim, vamos seguindo a nossa penúltima questão. Se Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tivesse tido conhecimento dos recursos dos modernos aparelhos de ressonância nuclear magnética ou dos tomógrafos por emissão de pósitrons, isso teria efetuado alguma repercussão no enfoque de seus estudos sobre a atuação do espírito no comando do corpo físico? Olha, novamente, né, a gente fica especulando com a imaginação. Né? Eu imagino que Kardec, com o que tinha, ele já fez o suficiente, porque simplesmente hoje o que os aparelhos nos atestam é uma amplificação daquilo que ele já fez. Eu imagino que ele ia gostar muito de ter um aparelho de ressonância para poder falar de assuntos que ele falou naquela época de forma mais limitada, né, mais rudimentar. Mas eu acredito que